Se cada área otimiza seus próprios resultados, quem garante o resultado do todo na cadeia logística? Eficiência logística não nasce da excelência isolada, mas da colaboração real entre áreas que decidem juntas e respondem pelo todo. Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha, prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem aqui comparecem para compartilharem suas experiências e seus conhecimentos. E olha a prosa que estamos trazendo hoje: colaboração interdepartamental, criando eficiência na logística. Nessa prosa exploraremos o poder da colaboração interdepartamental na criação de eficiência logística. Discutiremos como a integração entre departamentos pode transformar operações logísticas, promovendo maior sinergia, reduzindo custos e melhorando a satisfação do cliente. Nosso convidado, um executivo de destaque, compartilhará experiências e insights sobre práticas colaborativas que impulsionam resultados excepcionais. Junte-se a nós para descobrir estratégias eficazes para quebrar silos organizacionais, fomentar comunicação eficaz e implementar soluções inovadoras que otimizem a cadeia de suprimentos. Não perca esta oportunidade de aprender como a colaboração interdepartamental pode ser a chave para o sucesso logístico. Vamos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui na Prosa com Bertalha, onde a educação e os negócios caminham juntos para trazer muito mais inspiração à sua jornada. E eu tenho o privilégio de trazer aqui para a Prosa com Bertalha o meu amigo Leonardo Campos, ele que é executivo de supply chain com mais de 26 anos de experiência em empresas como Polishop, Tokstok, Etna, Máquina de Vendas e Ricardo Eletro. Especialista em logística, S&OP e ESG, lidera transformações operacionais, equipes de alta performance e projetos que elevam eficiência, nível de serviço e resultados financeiros. Olha só! Prosa fantástica nós vamos ter aqui, eu e o Leonardo. Leonardo, meu caro amigo, seja muito bem-vindo à Prosa com Bertalha. Olá, professor Paulo, muito obrigado pelo convite, muito honrado estar aqui hoje. Que bacana, que legal. Tenho certeza que você vai trazer aqui para nós, ô Léo, uma baita de uma contribuição, meu amigo. E já vamos avisando o pessoal para se inscrever no canal, para botar aí um joinha para o Léo, que o Léo veio aqui trazer uma baita contribuição para um tema muito legal que nós vamos trabalhar aqui. E por falar nesse tema, Léo, por que nós estamos trazendo esse tema de colaboração para nós conversarmos? Assim, minha opinião, professor, é porque a logística, né, buscando um pouquinho mais para trás, principalmente eu que tenho 20 anos já de logística de varejo, ela sempre foi considerada um back-office, né, mas com o advento da pandemia, a gente se tornou protagonista, né, e agora, mais do que nunca, a gente pode ser o diferencial competitivo. Mas a interação do supply com as outras áreas ainda é importantíssimo, né? Então, se você não tiver, né, uma soft skill muito boa para conseguir fazer, né? Hoje está muito em moda, né? Os termos americanos sempre estão em moda, mas o squad, né? Então, assim, se você não conseguir ter um relacionamento interdepartamental, entender as necessidades das outras áreas, seja ela área comercial de venda, seja área comercial de compras, então a logística, o supply chain, ele se relaciona muito com isso e seus comandados, né, seu time também interage muito isso, né, seja o time de transporte, o time de distribuição, né, o time de planejamento, ele está interagindo o tempo todo com outras áreas, né, então você tem que praticar, né, ser um facilitador, tá ali o tempo todo próximo do time, né, fazendo com que eles também pratiquem esse soft skill, como eu gosto de dizer, de se transitar muito bem entre os departamentos da empresa, né? Bacana, fantástico. Adorei a introdução aí que você fez. Só por isso aí já vale um comentário lá no YouTube e um joinha, não é isso, Léo? Vamos poder para o pessoal botar um joinha para você e acionar o sininho de notificação, porque nós estamos sempre colocando novas prosas no nosso canal. Com base nessa introdução que você fez, Léo, nessa contextualização, quais são os principais benefícios da colaboração interdepartamental quando nós falamos em supply chain, quando nós falamos em logística? Qual que é a sua visão sobre isso? Assim, como eu falei, né, a gente está sempre, né, interagindo, nós somos um meio, um elo de ligação, né, numa cadeia gigantesca que é uma companhia, uma empresa, né, independente do segmento que ela esteja, e um pouco a gente parte daquele base de administração, né, que é a soma
das partes é muito maior do que o todo, né? Então, na hora que você está... eu falo do micro ao macro, né? Então, assim, na hora que você está com o seu time comunicando bem, engajando ele, mostrando que cada atividade dele tem um propósito maior, né? E isso extrapola a sua própria área e vai entre os departamentos, né? A facilidade do fluxo de informação, né? Hoje tem uma dificuldade das áreas de se falarem com transparência, com velocidade, com clareza até, né? Do que exatamente elas querem, né? E, assim, quando a gente vai falar em SNOP, né? SNOP, por exemplo, é uma reunião e uma área que ela é feita para gerar estresse, né? Por que eu falo que é para gerar estresse, né? Pô, se tiver muito bom o volume de venda que vai ser entregue, acho que a meta não está tão desafiadora assim, né? Se a margem está contente, eu acho que o financeiro não está acompanhando bem, né? Se é uma indústria, a produção está achando também que o S&OP está bem, acho que tem ociosidade na fábrica, né? Então, assim, rapidamente a gente vê possibilidade de gargalos ou perdas financeiras. Então, esse alinhamento e esse relacionamento, ele tem que ser bem conduzido e tem que ser bem próximo, né? Quando a gente vai para o SNOI, que é da execução, né? Se você não está mostrando que você está indo lá buscando um mesmo objetivo que a área lá, o PCP não está lá junto com você no armazenamento de produto acabado, vendo que vai ter uma ruptura de uma mercadoria que já tem pedido para ela. Então, assim, se a pessoa não está entendendo que você está indo lá para evitar um colapso ou evitar uma ruptura que vai gerar um problema para a empresa como um todo, e no final das contas isso vai subir e vai atingir toda a base, né? Então, essa prática, esse exercício de você enxergar muito mais amplamente, né, independendo do nível que você esteja, né, eu acho que o compartilhamento da visão, você conseguir enxergar com maior amplitude, isso serve para todas as atividades, né? Vamos falar de um empilhador, né? Chegou um produto acabado ou chegou um produto de revenda dentro da logística, né? Se ele está em ruptura, então se você não armazena ele rapidamente, disponibiliza ele no picking, vai ter problema, né? Se você não está retroalimentando um picking, vai ter problema na separação. Então, isso tudo recai em produtividade dentro de uma operação, né? E não a pessoa com aquela visão, eu sou empilhador, eu só tenho que armazenar, e não está querendo saber por que está armazenando e o que está armazenando, né? Independente de acuracidade, de ter um WMS, de estar colocando o produto certo no local certo, né? É a visão de um todo e de produtividade da sua área, né? Que maravilha, bacana demais esse ponto que você trouxe. Eu gostaria até de pegar um gancho nisso tudo que você comentou, ô Léo, você com a baita experiência que você tem, principalmente no setor de retail, no setor de varejo aí, como que a integração entre departamentos pode melhorar a eficiência operacional? Já que você tocou aí em algumas áreas importantes, como é compras, vendas, logística, planejamento, né? A parte de Sales Operations Planning. Assim, um exemplo que eu tenho bem legal é que na própria Ricardo Eletro, a gente era um grande investidor de Globo, né, de compra de tempo de televisão, que é um custo de milhões, né? Você pensa ali o futebol de domingo, um Fausto Silva, que era a época, né? O próprio Luciano Huck. Então, assim, isso tem uma demanda financeira gigantesca e em determinado momento a empresa disse, não, vamos começar a calcular o ROI disso aí para ver, né, se o que a gente está investindo ele tem um retorno, né, de dentro das expectativas, né? Só que o primeiro ponto era qual é a expectativa, né? Quanto a gente quer vender, né? E quem está planejando a venda sabe quanto é o investimento, né? Então, assim, foi uma conexão de pontos. Não era CNOP, mas a gente bolou uma reunião lá, onde meu time de distribuição sentava com um comercial, né, uma semana de antecedência para o que ia ser colocado na mídia, né? E aí a gente falava, qual é a sua expectativa de venda? 5.000 peças de um produto qualquer, 5.000 peças. A primeira coisa que meu time via a gente tem isso em estoque dentro da rede, e aí eu estava falando de 20 CDs, de 1.300 lojas, né, e de uma capilaridade de Manaus a Porto Alegre, né? Então, assim, primeiro via-se se tinha dentro da rede, depois dentro da rede, a gente tem a expectativa de venda. Então, essa expectativa de venda já está distribuída em todas as lojas? Não está. Então, essa região de loja que não tem
ainda o produto tem no CD, que é o CD de origem dela, tem no CD. Então, a gente tem tempo hábil para fazer. Então, a gente fazia toda essa estruturação, e aí na mesa estava o comercial, o marketing, essa parte de distribuição, e também, mas quando a gente amadureceu, que viu que começava a dar resultado, o próprio financeiro, né? Porque muitas vezes, assim, não adianta você ir com ação que vai vender, quero vender 10 mil peças de, sei lá, uma TV de 32 polegadas, mas é a pior margem da empresa. Então, a gente vende as 10 mil peças e não está pagando nem o que a gente investiu de publicidade e marketing, né? Então, o S&OP a gente vê muito na parte de indústria, né? Mas o varejo, ele começou a utilizar... comecei isso em 2016, né? Mas, assim, com maior maturidade, e a gente vê que dá um resultado e vê que, assim, começa a gerar o atrito, né? Qual é a expectativa de venda? Então, quando a pessoa vai botar o produto, ele já vê quantidade e margem, né? Então, o marketing já vai ver, pô, eu vou colocar um produto que é o famoso boi de piranha, um produto que vai vender muito, mas ele vai ter o retorno que a gente quer. Então, gera um pessoal começar a pensar fora da caixa no que ele está fazendo, né? Muito lá atrás, o marketing ia de área em área. Categoria tal, o que é que você vai anunciar? Vou anunciar isso. Categoria B, o que é que você vai anunciar? Vou anunciar aquilo. Mas a pessoa olhava só o estoque, ou olhava só a distribuição e não via o todo, né? Então, eu acho que um resultado legal disso é isso, todo mundo saber quanto é o custo da publicidade e do marketing, quanto é a margem que seu produto vai dar, se ele está efetivamente bem distribuído. O primeiro impacto que a gente teve antes de fazer a reunião não está performando bem, a Globo não é mais a Globo, o Faustão não é mais o Faustão. E aí, quando eu fui fazer a pesquisa de cobertura, a gente não tinha a cobertura necessária para corresponder, né? Então, às vezes, você está enxergando o problema no lugar onde o problema não está, né? Bacana, legal demais, trazendo vida prática aí para nossa prosa com Bertalha aqui. Quais são os desafios comuns, o Léo, que as empresas enfrentam ao tentar implementar esse conceito da colaboração interdepartamental? Qual que é a sua visão? Com sinceridade, as caixas, né? Assim, por exemplo, eu dirijo logística, armazenamento, distribuição, né? A parte de S&OP, se você está na indústria, como eu tive no último ano, PCP, né? A parte de produção. Mas na hora que você vai começar esse relacionamento, vai ter outro diretor, vai ter outro gestor, vai ter outra pessoa que vai ter que interagir com você. E às vezes esse silo, né? Está muito bem lacrado, esse feudo está muito bem cercado, né? E aí fica aquela resistência a uma mudança, né, que o ser humano tem naturalmente, né, a quebra da cultura de silos, da empresa, eu brinco até, né, que não somos mais empresas da era de Charlie Chaplin, né, cada um apertava o seu botão na linha Uhum. de montagem na hora que estava passando na sua frente, né. Hoje a empresa é um organismo vivo, né, então assim, todos os órgãos têm que trabalhar com perfeição, porque se um parar, né, se o pulmão para, a gente morre, se o coração para, a gente morre, né? Então a gente tem que pensar num órgão mais como um ser vivo, né? E também, né, a gente tem que pensar que o salário é o benefício, né, básico que a gente tem para sobreviver. Todas as empresas modernas, as empresas que têm governança, têm meritocracia, né, têm transparência, prestação de contas, elas trabalham com bonificação dos seus executivos ou de todo o quadro, né? E quando a gente fala, por exemplo, de logística ou do próprio comercial, sozinho não vai fazer atingir metas nenhuma, né? Então é isso que Maravilha, muito bom. tem que ser bem dito, bem claro, tá bem transparente e aquilo de se dar a mão, né? De a união de esforços. Legal. O Léo, quais são. Eu queria mudar um pouquinho para a tecnologia. Não dá para a gente ficar fora, ausente da tecnologia, até porque é uma área que sustenta o negócio, embora ela não seja o principal elemento, mas ela faz parte das nossas vidas e também das organizações. Quais ferramentas e tecnologias podem facilitar a colaboração entre diferentes departamentos, Léo? Assim, hoje tem muitas ferramentas legais para SNOP, né? E até já com inteligência artificial, né? Que quando você vai fazer uma oferta, ela já pensa e vê a sazonalidade,
vê até clima, né, exemplo de empresas de varejo, você vai fazer um ventilador, um ar-condicionado, então ela consegue analisar o forecast de clima da região, né, se vai estar frio, vai estar quente lá para frente, né. Hoje você usa muito importação, então assim, consegue ver todo o lead time com esses problemas todos, né? Imagina uma empresa de petróleo hoje está com problema complexo, com o Hormuz travado, mas a gente já teve o navio que encalhou lá em Suez, né? A gente tem problemas no Panamá, então assim, hoje a gente tem várias ferramentas que estão no mercado aí, que elas podem auxiliar quanto a isso, e eu gosto sempre de falar, né? Contra números não há argumento, né? Então, na hora que você traz fatos e dados bem calçados, né, estruturados, né, você fica muito mais fácil de ter esse fluxo, essa conversa entre os departamentos, mostrando, né, o histórico de venda da mercadoria, qual é a sazonalidade dela, quais são os gráficos de performance dela em cada atividade, né, em cada momento do mês, quer dizer. E ainda assim, você ainda consegue hoje, com inteligência artificial, por exemplo, comparar todas as ofertas antes de você fazer a sua, né? Então, hoje, a gente sabe esses algoritmos de grandes players, de tipo um Mercado Livre da vida, uma Amazon, uma Magazine Luiza, eles estão o tempo todo, né, se monitorando dentro das plataformas, a exemplo de um Google da vida, para verificar como é essa movimentação, para ver exatamente a performance, né? Então, essas ferramentas que são end-to-end, né, que começa lá na compra do produto, né, na produção do produto lá, seja ele nacional ou importado, até a hora que ele vai ser exposto numa loja, ela consegue nos auxiliar muito na tomada de decisões, né? Maravilha, meu amigo, que prosa fantástica nós estamos tendo aqui. Passou voando, viu, Léo? Passou voando a nossa prosa aqui. Nós estamos terminando o primeiro tempo da prosa e eu vou fazer o seguinte, Léo, vou chamar a dona Corujinha, ela vai vir aqui, cantarola pra gente, tomamos uma água e Opa, voltamos em seguida. Pode ser? claro, legal, vamos ver aí. Olha Tranquilo. só que prosa fantástica nós estamos tendo aqui, eu e Léo. Prosa muito bacana, falando sobre colaboração. Léo está desvendando para nós aqui esse tema, que é um tema super importante dentro das organizações, principalmente quando nós falamos de departamentos, diferentes departamentos numa organização. Ô, Léo, eu queria derivar agora, lá no primeiro tempo você falou sobre soft skills, que é um elemento extremamente importante, nós sabemos disso, né? E um outro elemento que Uhum. eu queria trazer para a conversa, que é um soft skill, é como que a comunicação eficaz entre departamentos pode impactar a cadeia de suprimentos na sua visão? Legal. Primeiro eu queria falar assim, ó, que eu adoro a prosa, principalmente porque eu sou tem um mantra, né, que eu falo assim para todos que convivem comigo, que é o conhecimento só é pleno quando é compartilhado, né? Então, assim, o que eu estou querendo fazer aqui, o que a gente está fazendo aqui, do seu lado é uma grande, do meu lado é uma pequena contribuição com minha experiência, né? Mas eu assisto todas as prosas e aprendo sempre, né? O lifelong learning e a humildade para aprender é uma coisa que a pessoa tem que ter sempre em mente para estar sempre se reinventando, né, e sempre aprendendo nesse mundo que está na velocidade impressionante, né, de novos conhecimentos, novas tecnologias, né, e o aprendizado tem que ser eterno. Eu acho assim, professor, a comunicação ela tem que ser aliada lá em cima, né? Tem que ter primeiro uma governança, o CEO, o presidente, o conselho, ele tem que estar vindo de cima e empoderando os seus gestores para que esse fluxo ocorra, né? Porque, como eu falei no primeiro bloco da gente lá, é uma quebra de silo, é uma quebra de paradigma e é uma coisa necessária, né? Então, assim, isso tem que estar reforçado nas reuniões de diretoria, reforçado junto ao board, para que essa comunicação tenha eficácia, né? Uma conversa um simples vamos tratar não vai ser isso, né? Isso tem que ser uma coisa que esteja na cultura, tem que ser uma coisa que esteja em ata, tem que ser uma coisa que tenha disciplina e recorrência, né? Tem que ser uma reunião
formal, né, e formatada, né? Então, assim, uma coisa é você ser um departamento e eu ser de outro, a gente se encontrar no elevador, se encontrar no corredor, ou sentar mesmo numa mesa para ver um ponto específico de uma das duas áreas e achar que isso foi um alinhamento, né? É, tem que ter uma metodologia, tem que ter a disciplina, né? E tem que ter a constância desse rito, senão não funciona, né? Para ter êxito e eficácia só sendo formal. Que bacana, que legal. Ô, Léo, nós sabemos aqui, o grande, o querido Peter Drucker falava o seguinte, que a cultura come a estratégia no café da manhã. Eu Isso queria aí. tocar um pouquinho nesse assunto aqui, trazer o seu cabedal de conhecimento aí para a gente explorar. Quais são essas melhores práticas que a gente pode fomentar dentro da organização, quando nós falamos de uma cultura de colaboração dentro das empresas, o Léo? Eu acho assim, hoje, né, quando a gente fala em soft skills, né, em empresas que performam mais, né, um ponto importantíssimo é relacionamento e gestão humanizada, né? Então, assim, a colaboração entre os pares, up-down, top-down, esse tipo de fluxo de informação, de compartilhamento de visão, é, de gestão mais próxima, gestão mais humana, né? A gente que é da área sabe, assim, por exemplo, quando a gente está falando nas nossas realidades de um Gemba, né? Por que um Gemba é importante, né? É, o Gemba é você estar tá próximo da operação, você está no chão da sua operação, você está próximo. Eu falo sempre meu time, eu passo grande parte do meu dia na minha sala, né? Às vezes eu estou fazendo a estratégia, mas se você quer identificar um problema ou quer fazer uma melhoria, você tem que ir para o lado dele, né? Você tem que estar próximo ao problema para entender se ele é um desenho de um processo, ou uma customização no sistema, ou um treinamento e qualificação dessa pessoa que está não desenvolvendo bem ou errando, né, nessa parte da operação, né? Então, assim, a proximidade, o exemplo, né? Estando na cultura, né? A transparência, a permissão do erro, né? Quando eu falo a permissão do erro, né? Você pode testar, pode errar, o seu líder tem que estar próximo para corrigir e não punir. A gente só não pode ter recorrência nesse erro, né? Não pode repetir esse erro de forma alguma, aprender com ele e melhorar a operação em função dele, né? Em ambientes que você permite isso, esse fluxo colaborativo dentro da sua área e entre as áreas, né? Fica muito mais com a probabilidade, né, com a proatividade do time, a probabilidade de acontecer, né? E se você consegue dar esse exemplo, a cultura permite que você dê esse exemplo dentro do seu universo, isso vai se expandir para as outras áreas, né? Gera aquela, vamos dizer assim, inveja branca positiva, né? Dizer Uhum. assim, porque lá performa bem, lá tem uma comunicação melhor e a gente não consegue fazer isso. E o próprio termo, né, e o próprio quando a gente fala em internet, de interação, isso é uma coisa importante para o bom andamento, né? Maravilha, muito bom. E aí, como você trabalha na parte de logística, executivo de supply chain e tal, como que é essa colaboração que nós vemos, nós estamos falando aqui, como que a colaboração interdepartamental, o Léo, ela pode ajudar, eu falo aqui redução de custos, mas também vamos tocar no assunto de agilidade, eficiência operacional. Queria desbravar um pouco esse lado. Vou dar um exemplo prático novamente. Isso tem um exemplo legal que é assim. Quando eu trabalhei na Etna, né, a loja de departamento, que infelizmente se encerrou devido à pandemia, né, é, a área de importação não estava comigo, era junto com o comercial de compras, né? E eu tinha um problema de operações que eu tinha 3 CDs e os 3 CDs estavam com a ocupação altíssima, né? E o que acontecia, né? Eu falava que é o ciclo vicioso da miséria, eu brincava lá dentro, né? Por quê? Porque o, o produto chegava, eu não tinha condições de colocar ele no CD, e aí tinha que alguém arrumar um espaço para eu colocar os produtos na loja
E aí o que acontecia, né? Eu mandava produto para a loja não precisava para receber um produto que precisava, e aí eu fui estudar a cadeia como um todo, né? E eu fazia o seguinte: tinha uma importação de um container de 40 pés da China, vou dar um exemplo qualquer, de prato. Um container de 40 pés dá pelo menos uns 150 mil pratos, né? Então esse container estava em ruptura no Brasil, quando chegava no porto, antes de nacionalizar, já era um excesso de 12 meses de estoque, né? Porque era muito. Então, internamente, em discussão com o comercial, mostrando dias de estoque, days on hands, né? Como é que estava a cobertura e a performance das mercadorias, né? Do giro da mercadoria, ficou decidido que a importação ia ficar comigo. Eu peguei um parceiro que a gente tinha bem conhecido aqui no Brasil de freight forward, de booking de containers. A gente fez uma joint venture com 3 galpões na China, né, geograficamente bem localizados, onde estavam os fornecedores, né? Eu me lembro um em Ningbo, um em Xangai e um em Shenzhen. E o fornecedor, em vez de carregar o container e mandar para o Brasil, ele colocava numa carreta e descarregava nesse warehouse lá, nesse galpão lá na China. E aí eu escolhi, em vez de trazer 120 mil pratos, eu trazia a minha necessidade, era 20 mil pratos. E aí eu colocava supply, colocava talher, colocava copo, fazia uma consolidação de fornecedores no galpão, escolhia as mercadorias, botava no container e chegava no Brasil. Isso aí deu 20% de liberação de cash flow, né? E com um ano dessa operação eu consegui devolver um CD. Eu tinha 3 CDs, 100% de ocupação, eu consegui devolver um CD. Então, assim, aí eu falava que era o círculo virtuoso do supply, né? Na hora que você consegue controlar e sem gerar ruptura, né? Então, na hora que você... Porque, assim, o comercial de compras, ele tem um objetivo que é, eu tenho que comprar X peças para fazer uma performance de venda, né? Então, ele não tem obrigatoriamente a necessidade de saber qual é o espaço de armazenamento. Né? Em empresas mais maduras, você até consegue fazer isso. Para departamento tal, eu tenho tantas posições pallets, para departamento B eu tenho X, para C eu tenho Y, né? Mas isso já é uma maturidade mais além do que a gente está conversando, né? Então ele compra o que é demandado para ele dentro do Open to Buy dele lá, né? Do OTB dele, da verba de compra dele, e manda o fornecedor e enviando suas mercadorias, seja ela via marítima, importada ou nacional, para o CD, né? Então, a vantagem desse trabalho de a gente se relacionar trabalhar bem entre os departamentos é justamente isso, não sufoca o CD, não sufoca o caixa, né? A loja, no caso de um varejo, recebe a mercadoria na quantidade exata com o produto que está precisando também, né? Então, esse é um exemplo que eu mais gosto de dar, porque a gente conseguiu trabalhar um fluxo que não tomou espaço de ninguém, só trouxe benefícios para ambas as áreas e muito mais para a corporação como um todo, né? Que maravilha, muito bom. E aí, dentro dessa perspectiva que você trouxe, o Léo, uma coisa que eu gostaria de explorar é o seguinte: nós sabemos que não é fácil fazer uma implementação de alguma coisa que seja colaborativo dentro da organização, porque cada departamento tem seus objetivos. E as pessoas também têm os objetivos delas, né? Existem, logicamente, conflito de interesses. A pergunta que eu teria para você aqui é: quais são as métricas que nós podemos utilizar para medir o sucesso da colaboração interdepartamental dentro de supply chain, Léo? Assim, o Supply Chain ele tem as ferramentas MAPE, WAPE, BIAS, né, todas que você pode utilizar para fazer essas métricas, né? Mas o que eu gosto de fazer e aí eu junto vários departamentos, né? Primeiro, assim, vendas, né? Teve a ruptura, teve perda de venda, né? E aí você pede ajuda ao financeiro, a margem foi tinha dentro da expectativa, né? Para performar a venda, a cobertura de estoque. Então, assim, eu gosto de muito trabalhar com o Days on Hands, ou os dias de estoque, tanto em CD como em loja, né? Porque a diferença, né? É, quando eu tenho um time de distribuição, eu boto peso, né? Peso 7 ele não para não gerar ruptura, e peso 3 para não gerar excesso, né? Se você não tem um equilíbrio e a ruptura pesa mais, porque a ruptura é perda de venda, é perda de dinheiro, né? Mas é Uhum. muito fácil você evitar uma ruptura gerando excesso. Só que na hora que você gera excesso, você sobrecarrega o estoque de uma loja e provavelmente ou vai gerar uma compra a mais desnecessária ou vai gerar ruptura em outra loja.
né, se o estoque não tiver cobertura suficiente para atender todo. Então, eu acho que o dia de estoque, a margem alcançada, né, a liberação de caixa, né, e também quando a gente vai mais para micro, né, você fez hora extra dentro da indústria ou dentro da própria operação logística, né? Aumentou o índice de avaria, porque você teve que movimentar muito mais mercadoria, né? A curiosidade do estoque, como é que está. Então, você pode trazer tanto seus KPIs para explorar ele e expandir para dentro. Ó, isso aqui tá prejudicando a empresa dentro da minha área dessa forma. Mas, como em S&OP, você pode também utilizar o próprio financeiro, né? O próprio vendas, né? E o próprio comercial explicando isso, porque o comercial que compra também, ele tem o limite dele de caixa de compra, né? Que é o OTB que eu falei. Então, na hora que você também distribui errado, ou uma loja está pedindo errado, ou está indo para um CD errado, ele vai ter que talvez perder uma oportunidade de compra de um produto melhor ou de um novo SKU que ele queria lançar, porque vai ter que repor um estoque que está over em outro lugar, né? Então, acho que você, como um conciliador, né? Mas um conciliador nos dois sentidos da palavra, né? Concilia porque você distribui, você recebe, você armazena e você manda, e concilia na forma de juntar todos os atores e resolver mostrando com números, né, e métricas qual é o melhor caminho a ser tomado, né? Isso tudo com a humildade de não ser o dono da palavra, né? Apesar de, como eu falei anteriormente, contra números não há argumentos, mas você tem que ser flexível para também entender, né? Muitas vezes na área comercial, por exemplo, não precisa comprar mais 2.000 peças, né? Mas comprou 2.000 porque o fornecedor deu um desconto, né? Ou aumentou o prazo, então isso ajuda o caixa da empresa, né? Ou aumenta a margem, já que se comprar uma quantidade a mais eu vou ter uma margem maior. Então, assim, isso tem que ser uma coisa que tem que ser bem exposta na mesa para fazer o trade-off, né? Vale a pena mais sobrecarregar um CD ou sobrecarregar o caixa em detrimento a uma compra melhor. Então, e esse tipo de reunião, de conversa, né? De números na mesa para você ver qual é o peso que tem maior valor dentro da empresa naquele determinado momento, que às vezes a gente pode dizer assim, hoje eu quero ver margem, então vamos fazer essa compra, Leonardo, porque vai ajudar a margem. Ah, não, não. Hoje eu quero ver caixa, prefiro comprar menos e perder um pouco em margem, porque eu vou proteger caixa. Então, assim, é uma coisa sempre a 4, 6, 8 mãos, né? De todos os atores que estão participando disso. Que maravilha! Grande Leonardo, grande proseador, nós estamos chegando ao final da nossa prosa Pô, aqui, foi que rápido, foi hein? fantástica, uma baita de uma contribuição. Léo, gratidão Fico enorme honrado. pela sua presença aqui. Eu é que agradeço, professor. Fico honrado em ter participado. Adorei as corujas ali atrás. Meu pai era fã de coruja, me fez lembrar muito dele. Que Eu fico bacana, feliz de Léo. estar podendo conversando com o senhor novamente. Bacana, feliz da vida com a sua participação aqui. Demorou, mas aconteceu, né? E eu fiquei realmente muito contente com a sua presença. Léo, ao infinito e além, e o que nós Ao fazemos em infinito e além. vida ecoa na eternidade. Um abração para você, Léo. Um abraço, professor. Obrigadão.